Sejam muito bem-vindos ao Nós Entre Nós, um podcast onde quatro mulheres, mães, amigas e educadoras parentais se encontram para conversar sobre os caminhos da maternidade, os desafios dos relacionamentos, a reinvenção da maturidade e tudo mais que pulsa dentro da gente. Aqui a vida real entra em pauta na escuta, afeto e verdade. Porque a gente acredita que compartilhar histórias cura e que amadurecer também pode ser leve, quando feito principalmente em boa companhia. Vamos juntas? Hoje a gente está aqui para fazer o nosso episódio 2. O nosso tema pensado para hoje é a culpa materna e as suas mil facetas, suas mil faces, né? Depois da gente ter falado um pouquinho ali sobre a gestação, sobre o que é que não nos contaram nesse momento ali do início da maternidade, a gente decidiu trazer para a nossa roda de conversa aqui um tema que é, né, assim, falou em mãe, é aquela coisa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que essa máxima é bem verdadeira. E a gente decidiu aqui, nessa conversa gostosa e leve, acolher um pouco dessas emoções, pensar um pouco sobre a diferença entre culpa e responsabilidade, sobre como que a gente pode lidar um pouco com essa culpa, né? Quais são as partes boas, né? Porque a gente sempre fala que tudo tem seu lado positivo e negativo. Então a gente está aqui junto hoje para trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto e um pouquinho de leveza também, se é que é possível. Vamos lá? Adoro essa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não sei se eu gosto muito dela, não. Peso, né? Peso. Não é que eu gosto de falar assim, ai, gente, vou tirar pra mim. Mas é isso, assim, tipo, da verdade, né? Do peso, que eu espero que não seja assim sempre, né? Para as Uhum. próximas gerações, né? Que a gente possa, né, realmente, nessa época, estamos em 2025, ressignificar, que você falou muito bem da diferença de culpa e responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Sim. Isso é algo que eu trago sempre, sempre, sempre em terapia, né? Quando seja mãe, seja, enfim, qualquer contexto, mas aqui, né, a gente trazendo muito mais para o lado da mãe, quando alguém traz, ah, é porque a minha culpa de epa, né? Assim, culpa traz um peso muito grande. Então vamos trocar essa palavrinha por responsabilidade. Eu também fiz parte disso, porque se tem um sentimento de culpa é porque eu fiz parte. De alguma forma eu estava lá e colaborei para algo, né, daquilo que aconteceu. Mas quando a gente traz a palavra culpa, por isso que eu disse eu não gosto tanto da frase, né? Porque a palavra culpa, ela traz um peso como se fosse eu escolhi fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer é isso, né? Se eu sou culpada, parte do princípio que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tive tempo de parar para pensar e depois eu pude fazer uma escolha consciente frente a isso. E dentro da Não é maternidade, né, pelo que a gente falou, isso é quase raro, né, da gente poder, inclusive na dinâmica do dia a dia, a gente poder olhar para a situação, suspender, pensar, trazer para a consciência e depois tomar uma atitude, né? E óbvio que esse é o convite que a gente vai fazer aqui o tempo inteiro para que esse movimento possa ser feito, porém é muito difícil e é pouco provável. Eu tenho aí 16 anos de terapia na clínica e eu acho que eu encontrei uma mãe que de fato fazia coisas conscientes para machucar seu filho. O resto, né, a gente está tentando ali, eu não sei nem qual termo usar, mas a gente está tentando com todas as nossas forças acertar. Mas às vezes não vai ser possível, e a primeira coisa que a gente faz é botar a culpa no colo e carregá-la, né? E aí o convite seria a gente pensar um pouquinho sobre essas culpas e como que a gente pode ressignificá-las dentro da maternidade, né? Para mim, a culpa ou a consciência da culpa e como você transforma isso numa percepção de autorresponsabilidade, ela vem realmente a partir da escolha, né? A partir de ter consciência. Então, primeiro a consciência, depois o seu poder de escolha. E eu acho que você tocou num ponto, Rô, que é a questão da intenção, né? Qual é a intenção? Mas a intenção por si só, ela pode ficar ali meio perdida, né? Assim, um pouco vazia. A intenção com o movimento, com o propósito, né? Em movimento, com essa autorresponsabilização. E eu acho que quando a gente fala de maternidade, eu acho legal falar também do adulto. Uma coisa que me tocou quando você falou isso é porque a gente vê muito adulto que, na verdade, são crianças machucadas de pai e mãe ali. Então, o adulto é que se responsabiliza pelas coisas, o adulto é que tem responsabilidade, tem essas escolhas. Então, como é importante a gente trazer para a consciência também, para que a gente possa crescer e então ter escolhas como adulto que somos no nosso maternal ou parentar, né? Uhum. Eu costumo falar, né, dessa frase que a gente ouve bastante e também fala,
quem tem culpa tem escolha, eu costumo trazer, às vezes, nos atendimentos para os pais, de que você tá com a culpa ali, né, na sua mão, o que você vai fazer com ela? Você vai ficar sendo vítima, né? Ah, eu tenho culpa, fico lá no lugar de vítima. Aí isso eu pontuo bastante, assim, eu costumo me colocar, né, assim, também para trazer para minha consciência e tentar trazer para a consciência dos pais que eu atendo. Porque quando a gente fala da culpa, é isso, coloca no colo, mas e aí? Eu fico usando ela aqui como se eu fosse a vítima do mundo e não olho para o que eu posso fazer? Ou, É, não, tá bom, tenho, e aí? Vamos, né? a responsabilidade pela mudança. Responsabilidade. Ouvindo vocês aqui, eu estava, né, pensando e olhando para o meu interno e refletindo, né? Por que que a gente fala tanto isso, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê, né? De onde vem isso? Essas nossas crenças, né? E uma virada de chave para mim na culpa, porque assim, eu me sinto a mãe culpada. Assim, eu tenho que me auto-observar e me auto-vigiar e ser assim, tentar me acolher muito, porque é todo momento um chicote aqui. Todo momento, a todo momento. E uma ressignificação, né, que eu fiz em relação à culpa foi quando uma professora nossa, a Flávia, ela falou que ela tinha a culpa como um radarzinho que olha e que algo não está bem dentro de mim. Gente, Uhum. foi uma virada de chave tão grande, porque quando eu comecei a perceber, vem a culpa. Aí eu tirei o chicote e comecei a olhar. Então, o que está acontecendo dentro de mim? Né? Por quê? Uhum. Por que que meu filho fica ansioso com uma apresentação e eu me sinto culpada dele estar ansioso por uma apresentação? Então, a culpa eu vejo ela muito dessa forma agora. E parece que eu fiz as pazes com ela. Né? É como se eu Isso. visse ela agora, não é como uma amiga, mas assim, não é tão ruim assim. Ela Uhum. é essa coisinha, esse radar que mostra que algo tem Pressiona. trabalhado dentro de mim, que algo tem que ser olhado com mais amorosidade para dentro de mim. E eu comecei a dar passos em relação a isso, né? E tem algo também, assim, muito, não sei vocês, mas eu acho que a culpa vem muito, gente, de uma história mesmo, assim, cultural, da mãe perfeita, da mãe Uhum. virgem, a mãe cada, Picada. Sim. e não é Lá no humana, pedestal, né? lá no pedestal, que, né, então, e eu É como aqui, você ia dizendo aí, não é humana. humana, né? Uhum. Isso, eu aqui humana, É, que toda não é humano. feita. Então, assim, eu acho que essa culpa ela é mais do que algo, ai, nossa, aqui, sabe? Um nó aqui entre nós aqui. É algo mesmo até social, Uhum. histórico, de uma sociedade onde, né, não é o assunto agora da mulher e tudo, mas que coloca a mãe nessa busca de uma perfeição, né? Eu não sei como é que chega isso para vocês, mas é isso, esse radar e me acolher que não, eu não sou perfeita, eu sou imperfeita, então tá aqui, não preciso sentir culpa das minhas imperfeições. Mas é um diálogo, é uma construção, né, interna. Eu acho que a gente tocou no episódio 1, né, quando a gente falou da gestação, de todos aqueles movimentos, né, como que a gente se autoconecta, como a gente traz autocuidado, porque realmente, se a gente não tem essa investigação interna, né, a gente idealiza uma maternidade, a gente idealiza a nossa posição como mãe, como se a gente fosse ser assim. A gente esquece, às vezes, também de ver que aquele ser ali, nossos filhos, tem o papel e a história deles, né? Então, não é tudo sobre a gente. Sim. Uhum. É importante que a gente saiba da nossa responsabilidade como cuidador principal, né? Nós com o privilégio de termos, né, a maternidade e nossa posição como cuidadoras principais, mas eu acho tão importante que a gente possa separar o que é nosso de novo e o que é deles e confiar na história deles, né? E como é difícil ainda nessa sociedade que a gente possa ter esse lugar de espaço entre nós como seres humanos e nós como mães e nós e a história deles como filhos, do jeito que eles conseguem, que nem tudo que eles mostram como sintoma veio de uma falta ou de um excesso, de uma omissão ou de uma ação. É algo que, obviamente, né, a gente conversa sobre isso nas nossas conversas internas, que acontece comigo frequentemente também.
E eu tento trazer esse autoconhecimento definitivamente a autocompaixão, Uhum. a E é humanidade. A Flavinha trouxe assim, não é tudo sobre nós, né? Interessante, Flavinha, que eu tenho essa frase um pouco diferente da sua interpretação, que eu falo muito assim, não é sobre eles, né? Eles são os filhos, não é sobre os filhos, é sobre nós. Mas não é nesse lugar de culpa, não, é no que reverbera dentro de mim, sabe? Esse Uhum. sobre nós, eu acredito muito nisso. Então, se meu filho aconteceu tal e eu sinto a culpa, então é sobre mim, não é sobre ele. É sobre Sim. o que aconteceu na minha história, o que está reverberando dentro, Não mas é sobre não na responsabilidade. Era E isso aí, que eu quando você queria tem comentar. essas duas visões, né? Você tem a visão do que diz sobre mim, aí você vê também que o que diz sobre você, aí também não é tudo sobre você, porque o que ele está passando é dele também. Então, eu acho que Uhum. essa percepção não é tudo sobre ele, também não é tudo sobre nós, coloca realmente o espaço assim, entre dois indivíduos que podem viver em relação. Porque se é tudo sobre a gente ou se é tudo sobre eles, não existe relação, né? Não existe nem conexão. Como é que você conecta uma coisa que está morfada? a gente A tem que essência. ficar falando sobre mim, a gente consegue separar o que é deles e o que é nosso. Quando a gente não identifica o que isso está contando sobre mim, eu deixo tudo ali atrelado e embola a nossa história com a dele. Um nó, Nossos né? traumas com o que eles estão vivendo. Faz um nó. Então, para desfazer esse nó, que não é uma conexão, eu preciso saber o que aquilo está me trazendo sobre mim para falar, não, mas isso aqui é dele, isso aqui é meu. E aí, o que eu posso trabalhar aqui de conexão, não de nó, né? Sim, porque uma coisa que a gente vê dentro da psicologia, pelo menos, né? Todo mundo fala, eu tenho inclusive uma paciente minha, não sei se ela vai assistir, tomara que ela não fique brava de eu citá-la. Que ela diz assim: minha função maior é não ser o principal tema de terapia da minha filha no futuro, né? Assim, porque de fato todo mundo diz assim: isso aí vem da mãe. Isso aí vem da mãe. Então, eu acho que uma das coisas que nos faz ficar hiperalerta, né, dentro dessa relação é essa máxima do tudo é culpa da mãe, né? Tudo veio da mãe. E aí cabe aqui a gente também esclarecer isso. Claro que vem da mãe, né? Assim, porque nós somos aquelas que estamos mais próximos dos nossos filhos, né? A gente é que tá lá. E aí, claro que por uma questão até social também, né? Querendo ou não, a gente é que tá mais próximo, a gente é que acompanha mais, a gente é que conversa mais. Então, assim, não é que está em nós, mães, por uma culpa. Mas por isso tudo que vocês estão falando, porque nós estamos em relação com os nossos filhos o tempo inteiro. Então, quando a gente fala, a gente vai separar, essa separação ela é quase que didática, porque não tem muito como separar, né? Porque aquilo que a gente está vivendo, nossos filhos estão, né, absorvendo e o que eles estão vivendo, a gente está absorvendo. Então, essa troca ela é constante. Então, quando a gente diz vem da mãe, não é culpa da mãe, mas vem da relação que vocês estabeleceram e que gerou isso em você ou que gerou isso na mãe, né? Então, assim, a relação vai acontecer o tempo todo, não tem como, a gente vai ser afetado por essa relação continuamente. Então, por isso também a culpa materna tão grande, porque é a gente que estava lá, né? Assim, então, o menino cai no parquinho e quebra o braço. Quem estava lá? Geralmente a mãe, né? O menino não vai bem na escola, geralmente quem recebe a ligação é a mãe. Então, entra nisso, né? Nós é que estamos. Falando disso, fica até mais óbvio que é assim, eu como mãe sou uma coisa, a mãe da minha filha é outra coisa, porque quando ela recebe de mim, a forma como ela interpreta e Encaixa, né? experimenta nela, aí tem a ver com a história dela. Eu acho que é mais ou menos isso que eu, Sim. né, assim, que eu estava percebendo, porque até mesmo me vendo como filha, né? Assim, eu acho que eu falei no episódio 1 sobre a minha mãe ter ficado aqui, ter me ajudado. Na história da minha mãe, e ela meio fez questão de mostrar na passagem que ela ficou mais tempo do que eu achava. Na perspectiva da minha mãe, ela me deu tudo que ela achava que era de cuidado comigo para mim. Na minha percepção como filha, a minha mãe me deu pouco e eu me senti abandonada, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado que tivesse cisado aquela coisa. Então tem a ver com o meu apego com ela, meu attachment com ela, né, na nossa história juntas de mãe e filha, sem culpa. Porque a minha história para ela, né, eu falo isso como filha e depois como mãe, não é para dizer você fez isso comigo, não. Essa situação aconteceu, você me deu, o que foi possível, o que você conseguiu, ou o que você sentiu que era necessário. Eu recebi o que eu consegui receber ou não, nas minhas histórias, o que colou, né, nas minhas fragilidades. E aí agora o que eu vou fazer com isso
em relação à minha filha. Eu acho que isso ajuda muito mães, eu confesso, que culpa é uma linguagem na minha família, que é tipo assim, minha especialidade, gente. É assim o pano de fundo, assim, eu acho que eu já estou muito melhor, eu acho que eu dei uma aguada muito grande nesse ciclo da culpa, do sacrifício, da vitimização, e vou dizer uma manipulação e um narcisismo também, não vou, sabe, não dá para botar panos quentes, não. Se é um lugarzinho confortável, se é um lugarzinho confortável para você, você sempre volta, né? É muito valorizado, né? Assim, o sacrifício e a vitimização sempre foram muito valorizados. Com a culpa, vai para esse lugar, e aquilo que você trouxe no outro episódio. Eu vejo isso, às vezes, claramente, assim, como às vezes eu me ponho nesse papel, nossa, sou culpada, tá, tá, porque eu vou para esse lugar de ser a vítima com uma esperança de ser cuidada, de ser olhada. Então, assim, como que é tênue ali a linha, né? Então, como assim, como ainda uma criança ferida aqui dentro de mim, né, que quer ser, que não, quer ser olhada, quer ser cuidada, e o quanto essas vezes na maternidade eu me faço de vítima, me coloco no papel de culpada daquela situação na relação do filho, mas no fundo eu quero que alguém esteja olhando para mim, cuidando de mim, né? Então, como que isso são muitos nós mesmo que a gente tem que Sim. desafiar, E né? aí vem, né, porque a gente já vinha falando do poder pedir ajuda, né? Porque se a gente pudesse falar do eu preciso desse abraço, eu preciso desse olhar, eu preciso desse cuidado, eu não precisava voltar para esse local de vítima esperando que alguém viesse te absolver, né? Porque é quase como se assim, eu grito para os quatro cantos, né, que eu sou culpada, para que alguém chegue e diga assim, não, não é sua culpa, né? Assim, tá tudo bem. E aí, quando a gente não recebe isso, a gente culpa o outro por não nos dar isso, né? E o quanto seria interessante se a gente pudesse, né, olhar para a gente e dizer assim, tá tudo bem, né? Assim, eu não sou perfeita mesmo, eu me acolho na minha imperfeição, e como que eu posso fazer diferente da próxima vez? Né? Porque a grande sacada é essa, né? Não é a gente nunca errar, é a gente poder olhar e falar, caramba, pisei na bola, né? Assim, fiz errado mesmo, gerei um traumazinho aí na história do meu filho. Mas tá, eu não quero gerar outros, né? Como que eu reparo esse dano ali minimamente, né? Como é que eu consigo resgatar um pouquinho disso? E como é que eu não repito? E muitas vezes eu vou repetir, né? E quando eu cair de novo, eu vou dizer, meu Deus do céu, isso aí eu já pensei, eu já falei, eu disse que não ia cair aí, mas tudo bem, né? Assim, tá na minha imperfeição. E esse tudo bem, né? Que eu acho também que precisa ficar muito claro, porque eu acho que muita gente usa isso como desculpa do então eu posso errar. Né? O tudo bem não é a desculpa, né? O contrário da culpa não é a desculpa, né? No sentido de dizer, não, tudo bem, né? Somos mães, a gente tem nossos erros, os nossos traumas, e a gente vai errar mesmo, e tudo bem, vamos nos acolher. Não é isso. Ficar consciente, dizer assim, não, nunca vai ficar confortável, né? O momento ali que eu me dou conta da culpa é uma dor imensa, mas dizer assim, tá, eu não vou carregar, né? Eu brinco para os meus pacientes, né, que assim, bota no colo só o tempo de acalmar e depois deixa para o mundo, né? Assim, então você traz a Entrega. culpa pro colo, ok, né? Assim, como é que é isso? Como a Ju disse, né? Onde é que isso reverbera em mim? Tem a ver com o quê? Como a Flavinha trouxe, tá na minha história. Ok, entendi, fiz a leitura, carinho ali na culpa, vai pro mundo, né? E E aí vamos entra a ressignificar. responsabilidade. A responsabilidade sobre o meu papel, a responsabilidade sobre as próximas ações, porque eu gosto muito de perguntar assim, para que que essa culpa está aqui? Para Sim. que isso me veio, né? E aí entra nos nossos valores, né? Nas Uhum. nossas crenças, nos papéis que a gente viu na nossa maternidade, não, já falando mais de maternidade, mas nos papéis que a gente viu em outras mulheres da nossa família, nas expectativas irreais sobre a gente. E aí, essas dores, quando você falou da culpa e desculpa, esse negócio de ser absolvido da sua culpa é uma coisa que na nossa sociedade é muito forte, né? Como se alguém, um padre, um pai, né? Eu fico imaginando essas figuras, assim, de, entre aspas, autoridade, que entram para dizer, não, você está bem, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, você vai Às para... vezes até nós, né, da educação parental, ou no meu caso, psicologia, né, a gente recebe a pessoa como se ela dissesse assim, eu vou te contar e me diz que tá tudo bem, né, que eu não fiz nada demais e me absolve. Assim, às vezes também nos meus atendimentos, né, quando vem com isso, sabe, como se estivesse fazendo um convite para eu absolver, quando você sustenta esse desconforto de sentir, sim, eu pisei na bola, sim, não fiz bem, sim, né,
essa minha atitude não está alinhada com a intenção que eu tenho, com os valores que eu seguro. E aí, agora a pergunta é, o que que a gente vai fazer com isso? Acolher, sem sombra de dúvida, né, Rô? Não tem como Sim, ir para frente sem saber onde a gente está aqui. O que a gente vai fazer com isso? Quais são as escolhas? Por isso que eu falo da autorresponsabilidade, né? Eu faço esse papel muito, uma ginástica interna muito grande, e com o conhecimento da psicologia positiva, da educação positiva, eu gosto de dizer mais de educação respeitosa e consciente, né? Eu trago muito para o mindfulness, que é essa coisa de realmente de você ter consciência, de você estar atento, né? Atento à sua fibra emocional, atento à sua relação, atento quem é aquela pessoa ali na sua frente, atento aos seus medos, sua nova expectativa. O que que eu posso fazer com isso? Uma coisa que me ajudou muito a diminuir essa culpa materna e essa culpa como pessoa é lembrar de que eu tenho escolha, que eu tenho responsabilidade, que eu posso fazer diferente, alinhado com os meus valores hoje. E que Uhum. esse lugar da perfeição. Que eu vou dizer assim, para os nossos ouvintes, pessoas que estão assistindo aqui, que não existe trauma free. E tem algo que me pega, eu não sei com vocês, gente, mas assim, eu acho que esse tema de autorresponsabilidade, ele é construído, porque eu acho que ele ainda mistura na culpa, eu não sei vocês, né? sim. Então, quando você trouxe, Ró, né, hoje eu trabalho comigo assim, tá? Então é culpa, eu vou transformar isso em autorresponsabilidade, ou isso é autorresponsabilidade. Eu vejo que a gente vive ainda, como eu trouxe no início, uma sociedade que ainda a gente pega muito comportamento e a pessoa. A gente não foca na solução, né? Que a Flavinha estava trazendo um pouquinho antes, né? A gente não foca na solução. Então, eu tenho entendido e observado, para ir construindo mesmo, né? Tirar essa culpa e pôr autorresponsabilidade, observando muito nas minhas ações mesmo. Meu foco está no meu comportamento, na minha pessoa, ou meu foco está na solução? Então, quando eu foco demais no meu comportamento que eu tive com o filho, que é o nosso tema aqui, ou né, na minha pessoa com o chicote, opa, eu tô na culpa. Então, como que eu viro a chavinha para autorresponsabilidade? O que que eu faço com isso? Né, que você trouxe, a Flavinha trouxe, né? O que que eu faço com isso? Qual é a solução que eu vou dar? Eu vou pedir desculpa, eu vou tentar fazer diferente, eu vou me acolher e assumir o meu erro. O que que eu vou fazer diferente? Aí eu acho que quando a gente vai assim, a gente está construindo um caminho de autorresponsabilidade que entendo que, no meu caso, não sei para vocês, eu estou construindo, gente, porque não é fácil. Não é Não. fácil. O próprio nome, eu não sei vocês, o próprio nome autorresponsabilidade eu ainda acho pesado, mas eu ainda não Uhum. consegui colocar outro lugar. Eu acho alta responsabilidade por causa do conceito comum que a gente tem de responsabilidade, né? Uma coisa fechada, autoritária, peso, né? Mas eu não descobri outra palavra ainda, mas eu tenho feito esse trabalho comigo, porque eu vejo nos atendimentos que eu faço, eu penso que os ouvintes também podem ter isso. Qual que é a diferença interna entre culpa e autorresponsabilidade, né? Essa, Diferente. a diferença que quando eu vejo você falando, assim, eu quase visualizo, eu sou muito, né, de visualizar, ter imagens. A culpa, para mim, ela engessa, me ancora e me tira escolha. A responsabilidade, que você, de repente, poderia substituir pela escolha, pela palavra escolha, quais são as escolhas? A responsabilidade me traz para o meu adulto hoje presente, porque me traz para o presente, e me coloca em movimento, eu sinto movimento. Então, porque tenho escolhas. Quando eu trago para a responsabilidade, eu falo, eu sou um adulto, eu tenho recursos. Quais são as escolhas que eu tenho aqui? Qual é a minha intenção? Aí eu volto para o presente, eu volto para mim, os meus valores. Então, quando eu falo dessa diferença de culpa e responsabilidade, para mim vem o engessado da vitimização, da culpa e do chicote, né? E o movimento, a fluidez que vem de eu voltar para mim, de eu ter escolhas agora que podem ser conscientes. Por isso que é tão importante o colo, o autocompaixão, nesse momento do reconhecimento do sentir a culpa, porque não é para falar, ai, não vou sentir culpa, não vou sentir culpa, não vou sentir culpa. Não, eu tô sentindo culpa. Puta, tá doendo, caraca, foi, esse negócio, eu já vi esse filme antes. Aí a gente respira, aí a gente ressignifica, a gente volta para o nosso corpo, para que a gente possa andar para frente, né? Não é linear, para a gente possa se movimentar. É assim que eu sinto em mim e o meu processo terapêutico de crescimento, porque eu acho que é isso para mim, assim, a responsabilidade é do adulto. Então, vamos nos tornar adultos, né? Como que a gente sai do nosso papel de criança machucada, ferida, responsável pela emoção dos outros, né? Com expectativas irreais sobre nós e sobre o mundo. Como que a gente cresce? Aí a gente tem poder de escolha
como adulto que somos. Estou falando isso, assim, teoricamente, e até trouxe, até sinto que dentro de mim, mas no dia a dia, nas coisas que acontecem, vem na cara uma Eu coisa. tô Né, a aqui. responsabilidade tem a ver com a nossa história, né? Porque talvez Ju deve ter sido ali aquela criança muito responsável, né? Então a responsabilidade tem um peso, né? E às Sim. vezes é por isso que a gente fala, né? Os nomes, eles não chegam perto de um sentir coletivo, né? Então, quando a gente nomeia, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, né, quando a gente vai nomear para o outro. Então, talvez, né, Ju, você precise aí também, né, quem está nos ouvindo, buscar uma palavra que te acolha, porque a responsabilidade, de fato, tem um peso para você que talvez não tem para mim, que para a Flavinha tem outro, que para a Isa tem outro. Então, é algo que tem a ver um pouquinho com a nossa história, E né? eu tô aqui pensando em todos os exemplos, né? Do nosso dia a dia, que essa culpa vem e volta e faz a gente se mexer e trocar, né? São inúmeros no dia a dia, né, da gente. Eu estava pensando aqui, né, por exemplo, uma culpa que me veio muito grande, não sei como se veio para vocês aí, né, quando vocês estavam em aula. Como eu já falei em outro momento, eu era psicóloga há muito tempo e depois há pouco tempo educadora parental, mas que abriu, né, outros milhões de leques, né, de pensamentos. E uma das coisas de aula, né, que falaram assim, Hum. ah, toda criança que sofre bullying sofreu bullying em casa primeiro. E eu, naquele momento, meu filho estava passando por uma situação. Aliás, pouco tempo depois, minha filha também, os meus dois filhos sofreram muito bullying. E aí isso me veio com uma culpa, assim, tipo, gigantesca. Eu falei, como assim, né? Meus filhos estão sofrendo bullying porque eu fiz bullying? Não, né, eu não fiz. Então, o primeiro momento, eu acho, da culpa também é a gente repelir total, né? A A culpa é do negação. mundo, não é minha, né? Assim, não é meu. Eu sou alecrim dourado mesmo, eu sou a melhor mãe do mundo e tal, e nananã. E aí, quando eu consegui passar por esse primeiro impacto, né, de que é que a gente fala da culpa pura, porque a culpa pura gera luta e fuga, né? Então eu fugi, né? Assim, no primeiro momento eu, opa, não sou eu, não tenho nada a ver com isso. E depois eu pude olhar, né, assim, com mais carinho, né? Tipo, o que que será que é o bullying dentro de casa, né? Porque eu não faço bullying com os meus filhos, né? Mas aí eu fui, porque é isso que a gente fala do nome, né? Porque para mim o bullying, fazer bullying dentro de casa era muito pesado, porque eu tava vivendo na Sim. pele o que era meus filhos sofrerem bullying, né? E aí quando eu comecei a trocar esse nome por crítica, por, né, cobrança, Cobrança. exato. E aí eu comecei a olhar e falei, caramba, eu sou assim, né? Assim, eu tenho uma cobrança excessiva pra caramba em cima dos meus filhos, né? E essa cobrança vem com falas de críticas, né, de menor valor, de menor valia ali. Isso você não fez direito, isso você ainda não está dando conta, né? De fazer com que o que é imperfeito, onde eles ainda não chegaram, fosse o mais, né, Não o que existe, ficasse em né? destaque. Então, quando eu pude olhar para isso e dizer, caramba, de fato, né, assim, e que tem a ver com a minha história, que tem a ver, né, com história de Ah, e que perfeição tem a dentro, ver né? com o que a gente faz com a gente, né? Sim, e Né, aí Rô? eu pude Eu olhar para penso que mim. é o mesmo caminho que o seu, a questão do bullying, desse processo de identificar o porquê, né, que começa em casa. A Sim, gente, às vezes, não está cobrando eles, mas a gente se cobra de um jeito que eles não estão isso. ouvindo, a gente estão nos vendo o tempo todo, né? Então, aí vem Uhum. daí. Aí eu comecei a entender o porquê o bullying começa em casa mesmo, E dando aí é que esse tá exemplo. essa coisa, né, do trazer para o colo, né? Porque enquanto eu comecei com o chicote, eu fiz a fuga, né? Então o chicote não foi. Aí eu fiquei só ali, não, 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 né? Enfim. Aí depois o primeiro movimento ainda foi justificar pela minha história. Não, mas eu era, né, tratada assim, então é só o que eu tenho para dar, então tá justificado. Até que eu Isso. pude ficar um pouquinho mais com ele no colo e dizer, tá, mas eu não quero repetir essa história, né? Assim, eu não quero que os meus filhos, né, repitam e esse ciclo seja contínuo. Então vamos lá, né? O convite é sempre esse, vamos quebrar esse ciclo, que é dificílimo, né? Assim, do quanto, né? Então o primeiro passo foi chegar para eles e colocar um pouquinho disso, né? Na condição de consciência que eles tinham ali no momento, né? Da mamãe estar consciente disso agora, né? Eu percebo que eu cobro muito, eu percebo que várias coisas que vocês fazem são lindas e eu, né, ainda tô querendo que vocês façam melhor, enfim. Pedir desculpas enormemente, né, por isso.
e começar a fazer o caminho de volta, tanto de acolher a mim, porque nesse processo, como a Isa falou, né, não adianta eu liberá-los da responsabilidade de serem perfeitos se eles enxergam em mim uma performance de perfeição, né? Porque se eu faço em Todos mim os uma dias, né? performance de perfeição, eles estão entendendo que isso é que é o correto, né? Porque eu sou o exemplo, né? Eu sou a máxima do O saber e do espelho, poder, né? É tão Então, importante assim, ter essa noção de que é muito mais sobre como a gente vive a nossa vida do que com o que a gente vai falar, né? Recentemente, assim, né, a minha filha, né, ela tá agora no high school, mas ela no middle school também sofreu bullying antes disso, né? E também em Dourado eu não faço bullying, mas assim, nós somos uma família e eu venho de uma família carioca, assim, que percebe muito os outros e comenta muito dos outros, principalmente o que tá errado, o que é fora da norma. também. um terceiro modelo, né? Porque não é nem você falar dela, nem você talvez falar de si, mas você fala de um terceiro, né? E aí, volta no lugar também da absolução, olha só, olha que interessante. Aí, assim, principalmente quando a família vem, brasileiros vêm para cá, a Olivia percebe muito sobre como se fala dos outros, como se percebe a diferença constantemente, né? Geralmente no lugar das minorias e no lugar das coisas que são você menosprezando, ridicularizando, né? E aí, uma vez ela estava lá nessa escola e ela veio, né, chorando, porque fulana disse isso, porque tá todo mundo olhando para mim, né? Porque tá, então, assim, você já tem no cérebro do adolescente, pré-adolescente, essa predisposição para olhar para o mundo e achar que você é o centro do universo. Se você vem com essa água turva aí, de que tá todo mundo julgando, porque essa é a experiência dela, de que tá todo mundo falando mal e percebendo os pequenos atos falhos, as pequenas diferenças para te colocar para baixo, para que você perca valor, polarizando, o que que ela espera do mundo? Que o mundo vai fazer isso com ela. Então ela falou, mãe, como é que você pode dizer que eu não me preocupo com o que os outros vão falar, que eu não sou o centro do mundo, se você, se vocês estão constantemente me mostrando que é isso que o mundo faz. Então, assim, é Uhum. muito lindo que a gente possa ouvir dos nossos filhos, e eu sentei na cadeira assim, tipo, oi, tá, preciso sentar com isso. E como eu presto atenção na forma como eu falo dos outros, como eu presto atenção na forma como eu falo de mim, né? Porque eu sou a primeira a chicotear mesmo, né? Do peso, que eu não tô perdendo, eu tenho o peso da gravidez ainda, que essa é a primeira coisa que me vem na cabeça, que é um assunto que tá rolando. Ah, da vitimização, né? Ah, eu tô fazendo muita coisa, eu tô cuidando muito, eu tô trabalhando muito, blá, blá, blá. E hoje eu consigo, eu tenho o pensamento vem, ou o julgamento vem, a crítica vem. Eu respiro na crítica, eu respiro esse lugar que você está falando de deixa eu sentar aqui, botar essa culpa, essa coisa feinha assim que eu vi vir aqui, vem pra parte de mim, tá bom? E aí quando eu vou falar com ela, eu explico, você tem razão, não é legal. Que bom que a gente tem essa percepção para fazer diferente. Que bom que a gente pode acolher isso, né? E você se aceitar do jeito que você é, independente do que os outros vão dizer, porque aí abre um outro lugar, que é eu não preciso da absolvição do outro, eu não preciso do valor do outro em mim para eu ter valor. Porque eu sempre assim, sempre não, mas até os 9, 10 anos dela, ela me pedia como é que eu tô, o que que você tá achando disso? Eu não sei o quê. Eu falava, e eu dava a minha opinião como se a minha opinião fosse a certa, né? Uhum. E hoje eu volto para ela. Teve uma vez que ela se vestiu, eu acho que eu contei para vocês, gente, não sei. Uma vez que ela botou uma roupa toda marrom para sair, e eu falei, vou falar e vou sair correndo. E eu falei assim, nossa, você tá vestido, parece cor de cocô. Tadinha, Sim, Ai, mãe, é dessas que a isso gente não faz foi e tá praticando bullying, né? isso não foi legal, isso não é legal. Como é que você pode dizer isso? diretamente, E eu fiquei assim, eu quis me defender, né? Porque você vai no luta e fuga, né? Eu óbvio. quis me defender. À medida que eu fui me defendendo, eu fui falando assim, vergonha, vergonha, Flávia. Dá uma volta, meu amor. Dá uma caminhada. Aí eu pedi desculpa, eu falei, filha, desculpa. Já foi. Nunca mais ela vai usar marrom por sua culpa. Gente, interessante ouvindo todos os seus casos aí, vocês. Eu tô viajando aqui na culpa, né? E eu fiquei pensando, gente, e as culpas? Porque hoje, né, o caso da Roca, a Roberta, a Isa trouxe também do bullying, da Flavinha aí. E as culpas que, no caso, o filho ainda nem tem condição de mostrar pra gente. Sabe aquela coisa? Vocês estão contando Sim. bullying, vocês estão identificando Uhum.
Uhum. né? O que que o bullying fala de vocês? Ok. A Flavinha trouxe aí, né, a situação também. E aí eu recordei de histórias, né, minha com meu filho, que me remetem culpas que eu estou trabalhando, ou seja, quase 15 anos com isso, e me acolhendo, falando para mim, fazendo os exercícios todos, né, de vago ventral, né, essas coisas do trauma e tudo, mas que ainda são fantasmas. Então, por exemplo, eu com 25 semanas, eu tive apendicite, 25 semanas de gestação, eu tive que fazer uma cirurgia para tirar o apêndice. Até hoje, meu filho tem 15 anos, né, 16 anos atrás, até hoje eu carrego uma culpa de ter tido apendicite. Porque foram processos doloridos ali, de saber que eu ia para um bloco cirúrgico, que meu filho estava dentro da minha barriga e que não poderia ser por vídeo, teria que ser uma cirurgia aberta. Olha para vocês verem o que que é a culpa, né? Então, até hoje eu reporto essa culpa assim, meu Deus, o que isso causou para o meu filho? O que que isso, o momento meu de insegurança? Eu chorava, entrei no bloco chorando. Eles me sedaram um pouquinho porque eu não parava de chorar. Eu só falava com o médico, salva meu filho, salva meu filho. Ele não pode acontecer nada com ele. Então, assim, são processos da culpa, né? Depois, meu filho teve um trauma craniano, com 3 anos, comigo do lado. Então, a culpa, né? O que que isso reportou? Ele teve que usar anticonvulsivante por muito tempo, por causa das convulsões que ele teve do trauma, tive que ir para um CTI no estado, né? Na cidade de São Paulo, tá? Depois a gente sofreu um assalto muito violento, então eu tenho isso. Como pude proteger o meu filho naquela situação do assalto, etc. Então, eu vejo, eu tô falando isso por causa, né? Muitas pessoas podem estar ouvindo aqui que às vezes a gente trabalha também com culpas que Que são inerentes, né? tem isso, né? Olha como que é engraçado. São coisas que eu não tive culpa. Eu tenho plena Uhum. consciência disso. Eu não tenho culpa de ter tido uma apendicite com 25 semanas, né? Então, como que essa culpa ela permeia a gente, né, mães, assim, de um lugar muito delicado, né, muito delicado da história. E que bom, né, assim, que a gente tem essa oportunidade de estar aqui conversando, trazendo, né, porque eu resolvi falar isso porque tudo é cura, né, tudo que a gente fala, a gente está curando, né, mas Sim. é desse lugar também, né, como a gente tem que estar se observando, porque a culpa, ela é meio danadinha, né, também. Então, nem sempre ela é, como eu trouxe no início, né, aquela amiga, nem sempre ela está me mostrando, talvez, né, esteja, mas eu não consigo enxergar ainda, né, quais são o que que ela quer dizer quando eu tenho culpa de um assalto, quando eu tenho culpa né, do meu filho ter caído da cama e ter tido um trauma. Então, assim, é muito interessante, eu queria compartilhar isso, porque é isso, ela é muito maior, né? E eu recentemente também queria compartilhar isso. Eu fiz um áudio para uma amiga minha contando uma apresentação do meu filho na escola e falei: Ah, ele falou pouco. E ele estava chegando no corredor e ouviu e falou: Mãe, não fala assim de mim. E eu falei pouco, isso não tá legal. Eu pedi desculpa e falei com a minha amiga assim: Nossa, ele pegou falando que fala, né, essa fala. Aí ela virou e falou assim: Ju, não se culpa. Seja uma mãe normal que fale do filho pro outro. Aí eu também, né? Ao papel da Também. forma-se da mãe que não pode. Então, assim, sim, fiz errado, pedi desculpa pra É ele, mas ao desculpa. É. essa minha amiga me acolheu, Ju, mas a gente não pode ser uma mãe normal que fala do filho para outra, Mas é não, porque assim, né? Você pediu desculpa pra ele, mas você não pediu desculpa pra si mesmo. tá pesando isso até hoje. Então, olha para vocês verem, né? E só para alinhavar o que a Ju falou Uhum. agora, ontem eu reli uma parte do livro Mal Profundo, da Nadine, e que ela fala da dinâmica dela, né, com os pacientes e do quanto ela precisava olhar, precisou olhar em alguns momentos fora das experiências adversas da infância, mas que, como as experiências adversas da infância falam sobre a dinâmica intrafamiliar, né, sobre o ambiente, da família, ela e observando as outras experiências, como a Ju disse, né, um assalto, o traumatismo craniano, que mais, Ju, que você falou? Apendicite, O Apendicite. apendicite, grávida. Uhum. como essas experiências que tanto nós como os nossos filhos vão viver fora do ambiente do nosso lar, essas experiências não são parte das 10 experiências adversas da infância, aquelas que a gente seleciona, ela pontua. Os E T-grandes. por quê? Porque se as experiências que acontecem fora, né, essas experiências que aconteceram fora, tem dentro de O casa lá suporte, né? o suporte, né, essa coisa
que a Ju com certeza deu e teve, como isso não pontua, né? Porque não são experiências diversas da infância, elas são experiências do ambiente externo. Sim. E que se o interno tem o invólucro, o cobertorzinho que a gente falou lá, tem o cobertorzinho ali acolhendo, aquecendo, elas não se tornam pontuáveis. É muito interessante isso que você falou, Então, porque volta no Gabor Maté, né? O Gabor Maté fala, Bessa, que o trauma não é o evento em si, então não é o apendicite, Acabou. é você estar ter caminhado sozinho, você ter se sentido Uhum. desamparado isso. nesse lugar. E é tão interessante, Ju, porque eu sinto fortíssimo, assim, eu sei o quanto isso entra, né, na sua percepção do seu filho agora, das coisas assim como entra também, eu acho que em todas nós, né, é como se a gente tivesse um tab, assim, onde eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, então ele está mostrando isso, isso, isso. Consequência, é por isso que volta de novo, esse é meu, esse é dele, esse é da vida dele, ele dá conta da vida dele também com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento, né, óbvio. E eu tive essa experiência, minha filha com 7 meses, eu fui numa loja para comprar pincel. Ela com 7 meses, botei ela na cadeirinha, num carrinho de supermercado, bem pequenininho, porque era uma loja de pequenininho, e eu não botei o cinto nela. No que eu abaixei para pegar, ela caiu no chão e eu só ouço até hoje o barulho daquele pum. Por um triz, assim, a cabeça dela não tocou no ferro da rodinha. E eu gritava, chamando o 911, chamando o gerente, não sei o quê. E até hoje, às vezes, eu preciso fazer o movimento de completude desse movimento, de eu pegando ela e trazendo. E eu tenho essa relação com bater com a cabeça, com perigo, e foi sobre minha supervisão, né? Então, tem uma coisa de eu não ter sido, e eu acho que isso é o não ter sido suficiente. A minha presença, porque eu estava só pegando um pincel, não foram 5 segundos que eu tirei o olho dela, né? E eu sempre fui uma mãe, como a gente já tinha falado antes, assim, extremamente hipervigilante, extremamente overprotective, né? Assim, extremamente, sabe? Porque vem de uma falha, um negócio de como eu me senti abandonada, eu vou pro outro oposto, que é. Então, para mim, assim, caramba, se eu que já tô no estresse, no cortisol, na adrenalina, cuidando de cada detalhe, de olhando para tudo, e da comida, a amamentação até não sei quando, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tirando de tudo, de tudo, de tudo para dar. Ainda assim, ela cai, aí eu vou no pior caso. Ela podia ter isso, ela podia ter aquilo, acabou que tá ótima, não teve nada. Ela realmente teve uma fratura craniana, ela desenvolveu febre na semana seguinte, a gente foi para o hospital, a gente fez um CT scan. Eu tive que sentar em cima dela no CT scan com a proteção do colete e ficava cantando para ela. Ai, gente, ficava cantando para ela a musiquinha do Twinkle Twinkle Little Star, para ela não mexer a cabeça e eles poderem fazer sem ser mais de uma vez, né? A gente teve que fazer 2 vezes. E a espera, e ela com febre, amamentando, num hospital, nevava lá fora, um frio em fevereiro. E aí o médico liga para a central de enfermeiras, a enfermeira falou, Dr. Young, seu médico está no telefone e quer falar com você sobre o resultado do exame. Sabe esse caminho da sala de espera, de botar ela no colo do fio, para ir até lá e ouvir dele, olha, teve Calma. fratura óssea, mas o sangue que está saindo, ele está saindo da parte de fora do crânio, não é uma hemorragia interna. Isso o tempo vai curar. Olha só que coisa. E aí eu não fiz nada com a minha dor, porque meu pai tinha falecido 1 ano e meio antes de um aneurisma cerebral. Então, assim, não é tudo junto e misturado, e essa experiência é bonita, é rica, né? Só que a história da minha filha não é a minha história com o traumatismo craniano, a história da minha filha é outra história. Os sinais que ela vai dar e que nem dá. Você estava lá, né? Você Eu estava tava lá. lá e eu pude acolher, agora ali, né? Volta assim, quem que me acolheu também? E eu me perdoo. Né, assim, e que é que você tinha na cabeça? Porque a sensação que eu tenho é que tudo que a gente está falando volta para um único ponto que é o quanto a gente tem um perfil a alcançar e o quanto a gente tem tantas críticas, né, ao nosso entorno, seja nossa para com os outros, dos outros para com a gente, né? A gente vive numa sociedade tão crítica que a cada risquinho, né, de erro é uma avalanche, né? Assim, eu deixei de fazer alguma coisa, né? Porque é aquela velha história do, eu brinco muito com meus pacientes, né? Acho que eles têm até ódio, que é a história do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? A gente sempre está no copo Olha, meio mais vazio. A vazio. gente fez 50 coisas e deixou a menina cair. Mas as 50 coisas foram Tudo por é sonho, terra.
E aí você fica só com a menina que caiu, né? E a minha filha, e eu não podia, enfim. E a gente faz isso com todo mundo, né? Quando a gente fala do filho, né? O filho tá fazendo tudo direito, mas aí ele dá um grito, menina, cala a boca, tá gritando, né? Assim, o todo dele não funcionou, né? A gente tá com nossos maridos, uma coisa que Aqui. aconteceu deu errado, né? Então eu acho que é um convite muito grande para a gente lidar com esse perfil, né, que a gente tanto faz, né, dessa cuidadora. Você estava falando, né? Tudo tem um perfil a ser alcançado. Tem que amamentar de tal jeito a tal tanto tempo, né? Assim, tem que ter isso, tem que dormir não sei quantas horas, tem que fazer cama compartilhada, não tem que fazer cama compartilhada. Tem que dar chupeta, não tem que dar chupeta. E aí a gente vai se desconectando, porque tem um perfil, né, para alcançar. A gente vai, né, não é mais uma conexão. Fico muito tempo nessa culpa, é porque a gente ainda está querendo atender essa sociedade que quer a Sim. gente no pedestal, né? É, e tem justificativas, né? Às vezes a gente fica naquela, sei lá, meu filho usou chupeta, né? E aí todo mundo diz assim, meu Deus, mas tu deu chupeta? Eu disse, gente, era Meus sobrevivência, ele era altamente alérgico. Eu socava a chupeta, não é que ele usou chupeta. Assim, eu quase que amarrava a Você usou a chupetinha, né? chupeta, né? Eu quase amarrava a chupetinha, porque ele tinha muitas alergias, né? Então era um medo absurdo dele botar qualquer coisa do mundo na boca, né? E ter uma reação alérgica. Então a chupeta ficava lá enfiada. Ele soltava a chupeta, a gente voltava a chupeta na boca dele, né? Aí a gente olha assim, aí tem horas que eu olho e falo, ai meu Deus, como eu me sinto culpada, porque aí hoje gerou isso, gerou aquilo. Eu digo, tá, mas naquele momento era o que eu podia dar de funcionalidade, era o meu melhor que eu podia dar para ele. Talvez hoje, se eu olhasse, eu teria outras 550 mil possibilidades de protegê-los. Mas naquele momento era minha única forma. Então hoje eu ressignifico para ele. Muitas vezes eu digo, filho, olha que loucura. Né? Mamãe ficava o tempo todo enfiando chupeta na tua boca, tu acredita? E eu vou contando histórias. Ô filho, desculpa, mamãe naquela época não tinha outra forma de te ajudar, né? Então a gente vai também refazendo um pouco de alguns caminhos. Eu acho que quando eu falo com ele, como disse a Ju, cada vez que eu falo é mais um processo de cura, né? Então eu falo para ele, falo para mim também. Mas eu acho que é isso, né? Como a Isa falou, a gente precisa começar a entender que esse perfil a ser alcançado, existe sim um ideal para a gente poder ler nos livros, a gente poder falar aqui, inclusive, né? Mas é sempre aquela história. O meu caminho em busca do ideal é meu, e eu só vou conseguir chegar em alguns lugares de alguns caminhos, né? Então, talvez, sei lá, na amamentação alguém conseguiu amamentar 2 anos e tal, e lindo, e outra pessoa não conseguiu, né? Assim, e tá tudo bem. Aí ela conseguiu outra coisa, né? Na hora da introdução alimentar, essa introdução alimentar ali foi muito mais saudável do que aquela que alimentou, né? Amamentou até 2 anos. Mas é isso, né? Da gente entender que existem mil performances. Umas a gente vai, né, alcançar um pouquinho mais próximo ali do ideal, outras não, e que a gente possa acolher a gente e quem está do nosso lado, né? Então lembrem, mães, né, assim, cuidado com a crítica da mãe do lado, né? Assim, nunca fale, o ideal era ser assim, como é que tá para você a amamentação, né? Assim, tá assim, assim, que legal que você tá conseguindo isso. Pronto, né? Assim, parem de dizer, né, que tem um ideal a ser alcançado, porque isso dói. E eu tenho trabalhado a minha culpa muito, assim, olhando muito para essa parte, não sei se foi a Isa ou não sei qual de vocês falaram, sobre a conexão consigo mesma, né? Assim, eu olho para trás, eu vejo tanta culpa porque eu atendi a normas externas, não ao meu sentir. Conexão, eu estava tão desconectada de mim, estou ainda, né? Tô buscando isso. Tão no piloto automático que se eu tivesse olhado para o meu sentir, ele me guiaria para locais, para ações, para palavras que não faria eu sentir tanta culpa como eu sinto hoje. Por exemplo, eu tenho uma culpa muito grande de ter feito treinamento de sono no meu filho, né? Mas é o que você disse, é o que você trouxe. Naquele momento, há 15 anos atrás, o que me deram de presente foi um Nana Neném, que fazia treinamento do sono. E eu achava que ele tinha que dormir sozinho, que eu estaria mimando meu filho se eu pegasse ele no berço. E hoje eu percebo que se eu tivesse vinculado com minha conexão, com a minha essência, o tanto que meu sentir falava, pega ele não precisa dormir sozinho. E hoje, como eu ressignifico isso, né? Um dia desse ele trouxe esse caso para mim, mas você me deixou, que ele já lembrava, porque se tinha uns 6 anos eu ainda fazia treinamento de sono com ele, porque ele não dormia sozinho me solicitando, né? E ele falou, mãe, eu lembro disso, né? Então, como foi bom eu falar sobre isso com ele, né? Como isso me deu um alívio. Então, assim, a gente tem medo até de falar, né? A gente está tão desconectado da gente, a gente tem até medo de falar dos nossos erros, de assumir. Então, como foi bom trazer para ele
E eu ter falado com ele, filho, era o que a mamãe sabia naquele momento, que É me porque, falaram, Ju, a eu cada vez que queria a gente entender. fala, a gente dá abertura para o diálogo, né? Então, É, isso é muito lindo, você E poder ele falar trazendo e ele mais à frente sentido. poder trazer. E ele trazendo sentir essa troca. Então, como é bom, assim, né, esses dois aspectos. A gente prestar atenção um pouco na nossa essência para ir diminuindo essas culpas, né, no decorrer aí dos próximos anos de convivência com os filhos. E como é bom a gente poder falar também, né, dessa culpa que a gente está sentindo. Como que isso aí trabalha esse processo de cura nosso, né? Ô, Ju, é muito legal, e eu acho que isso, assim, porque se de repente não fosse por isso, você nem teria conectado com a educação positiva, com todas essas transformações. Então, às vezes, assim, né, o ovo a galinha, né, o começo do Uhum. fim, tudo, né, não tem essa coisa tão linear. Que sorte, né, e privilégio nosso de ter encontrado um lugar onde a gente pode trabalhar isso na gente, na nossa relação de reparo com os nossos filhos. Esse lugar que a Rô estava falando de abertura para os nossos filhos terem esse diálogo e essa segurança na relação, onde eles podem dizer, mãe, aconteceu isso, eu me lembro disso, e você ter a flexibilidade emocional também, a capacidade emocional de dizer, era o que eu fazia, o que eu sabia nessa época, você acredita? Vem aqui, meu filho, hoje em dia você dorme aqui comigo, meu amor. Sabe Pode vir, né? A quanto cama é nossa. Uhum. a importância dessa nomeação, desse acolhimento, dessa percepção, porque a gente vai continuar cometendo as nossas faltas como qualquer ser humano, independente de sermos mães. E eu sinto que uma das coisas que eu falei, né, depois que a minha filha caiu, quem é que cuida de mim? No dia seguinte, a minha mãe pegou o voo e veio para cá. E ficou um mês aqui comigo, né? E ficou porque eu tinha medo de sair de carro sozinha com a minha filha depois disso, porque a dor que vem dessas coisas, né, não trabalhadas, ela realmente te imobiliza. Esse lugar do engessamento que eu estava falando da culpa, né? Onde você se mostra às vezes assim não capaz, não o Uhum. suficiente, menos, porque ou você tem essa forma ou você tá fora. E não é nada disso, né? A gente vai fazer de tudo, a gente vai. E aí traz de novo o que eu falo da responsabilidade, que eu sinto, assim, que é o lugar de escolha, que é o lugar de reflexão, é o lugar de autoaceitação. Qual é o poder de escolha que eu tenho como adulta? Eu peço para minha mãe vir. Eu vou fazer uma terapia. Eu vou cuidar dos meus medos. Eu vou reparar aquela relação, vou tomar um tempo, assim, para tomar um banho relaxante, para fazer alguma coisa no meu corpo, para dissolver todas aquelas amarras que eu criei ali naquele momento. Eu, como adulto, tenho esses recursos, né? Então, como é importante que a gente possa crescer, Sair da caverna, né? Eu costumo falar. é, A gente sair da caverninha, sair desse desconhecimento, porque eu acho que é um desconhecimento de si que impede a gente de enxergar tudo isso. E, por exemplo, o caminho na educação positiva, respeitosa, foi esse. A gente conhecer, né, buscar conhecimento, estudar mesmo. Quando a gente fala sobre estudar para ser pai e mãe, é isso, sair do desconhecido, né, parar de achar que aquilo ali é confortável, né, ficar ali na caverninha sem o medo de olhar o que está acontecendo lá fora, que na verdade é olhar para dentro, impede a gente desses movimentos, né, esse movimento de se vulnerabilizar para um filho, contar para eles o que a gente fez na época que a gente se sentiu culpada, que a gente, né, quando a gente errou, né? Falar dos nossos erros, que na verdade não são erros, mas era o que a gente conseguia no momento. Mas eu tive a oportunidade de poder contar para eles o que eu fiz e a gente chorar junto e eu pedir desculpa por aquilo e fazer diferente, mesmo que não, eu acho que não dá tempo mais, né? Porque sempre foi dá. lá quando era bebê ou quando eram menores e hoje já estão na pré e adolescência. Mas só de conseguir, gente, sentar, olhar no olho, falar para eles, colocar aquela situação e falar: nossa, olha o que a mamãe fez. Nossa, eu não sabia mesmo E nada. sustentar, apontar depois, né? Porque, como o da Ju fez agora, né? Os meus às vezes falam, né? Assim, ó, isso aqui que eu tô sentindo é daquilo que tu me disse, né? Que você fez assim, 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 ó, tá vendo? Eu ainda sinto, né?
E aí, às vezes, o meu primeiro movimento é de também de começar ali uma palestrinha do quanto não sei o quê. Aí eu digo, filho, de fato, né? A mamãe fez, peço mais uma vez desculpa, era o que eu dava É conta e tal, isso. mas vamos fazer É, diferente agora, né? Assim. pedir de novo desculpa, abraçar, né? Falar, nossa, eu Sim, sinto porque quando a muito, mas gente a gente vai reconhece esse junto. local, é tranquilo voltar para ele, né? Assim, Sim, não sim, dói mais tanto, porque no primeiro momento é uma dor exatamente. dilacerante, né? Você olhar para o erro e para a culpa e tudo. E É. quando você olha nessa perspectiva de que, ok, eu errei porque era o que eu tinha naquele momento e eu quero fazer diferente e eu vou compartilhar com meu filho e enfim, a gente consegue, né? Voltar para ali com um pouquinho menos de dor e sustentar e dizer, filho, foi mesmo. Na primeira oportunidade que eu tive de fazer isso, esse movimento de vulnerabilizar, contar para minha primeira filha, que eu deixei uma vez ela 12 minutos chorando até ela dormir. E assim, gente, toda hora que eu vou falar disso, eu me emociono, porque assim, eu lembro da minha sensação ao deixá-la chorando 12 minutos, o quanto aquilo não tinha a ver com a minha essência. Eu não Quanto queria fazer, doer. né? E eu, Eita, travou. eu me sentia pior, né? A culpa era tão grande, tão que toda vez que eu falo disso, às vezes que eu falo com ela, nós duas choramos, e é muito engraçado que foi assim, depois dessa primeira vez, porque foram outras situações, outras coisas que eu ainda verbalizei para o meu filho também, mas essa primeira chance, sabe, de reconstruir uma conexão que estava lá, estava aqui nas minhas costas, eu estava me chicoteando por isso sempre, né? Ela vai fazer 15 anos. E quando eu consegui fazer isso, ela tinha 10 anos, a primeira vez, a primeira conversa, assim, de pedir desculpa, que foi quando eu comecei a estudar, né, educação respeitosa, o quanto isso me mostrou e me mostra, em todos os momentos de culpa, de que eu posso pegar ela, segurar no colo por um pouquinho a culpa e soltar, porque eu tenho recurso. E eu sinto muito, assim, eu acho que realmente hoje em dia é muito mais fácil, né? Não sei se a palavra é fácil, mas vem mais automático em maior parte dos momentos. Esse lugar da não reatividade, né? De não estar em luta e fuga quando a minha filha me joga, né? Me apresenta de novo aquilo que eu estou colocando. Então, quando ela me põe um espelho e diz: Não, você não vai me manipular. Não, não é sobre você. Não é legal falar assim. Ou que seja lá o que for, que eu tenho recebido ela agora na adolescência, eu Os como. meus pequenos falam, né? Tipo assim, mamãe, você tá falando isso comigo e você disse para eu não fazer isso com os outros? Como é isso? Então, assim, quando ela joga pra mim, eu tenho opção. A minha primeira opção pode ser entrar no meu automático, que é assim, quem é você para falar assim comigo? Ou onde você pensa que você tá? Ou qualquer outra coisa que poderia fazer respeito, que não tem nada a ver com respeito, né, gente? Eu até que comecei a burlar esse respeito, né? Porque ele é mútuo, embora eu seja a autoridade, né, eu sou a mãe, eu sou a adulta, em termos de respeito é mútuo, né? Dentro dela, como adolescente, eu como mãe, eu como adulta, mas eu Eu não sou. falo que nenhuma criança e adolescente eles desrespeitam sem antes ter sido desrespeitado. Exatamente, a gente está a relação ela vem, né, dessa dança assim, né? Então, hoje para mim, quando eu sinto aquele fogo vindo, porque eu sou a minha luta é a fala, né? A minha luta é a palavra ríspida, até uma certa passive aggressive, tem, sabe? Eu sinto, eu falo, o que que você está defendendo? O que está tão frágil aí dentro de você que você tem que defender? Sua filha não está te atacando, ela está botando o limite dela, está te dizendo. Aí eu vou olhar e aí eu posso conversar com ela depois, mas eu preciso muito me acolher e vocês me ajudam, né? A gente troca bastante, então quantas Uhum. vezes, né, que eu passo por isso? Hoje eu já não vou pro e depois faço o reparo, mas hoje é muito menos. Então, como é importante esse caminhar, esse processo de se conhecer, de entender os seus gatilhos, de ir destravando os seus gatilhos, de saber como lidar no seu sistema nervoso quando você começa a mobilizar a energia, como que você pode trazer para o vago ventral, porque isso é responsabilidade sua como adulto, com recursos, com os privilégios que realmente a gente tem para que a gente alcance, e aí sim a gente pode estar na nossa filha. Então, depois ir lá no quarto e falar: olha,
é isso, conversar, você tem toda a razão com isso. No entanto, até a forma como você falou comigo não foi uma forma respeitosa. Então, como a gente valoriza o respeito entre a gente, eu tento prestar muita atenção na minha língua, né? E também na forma como eu falo com meu marido fala comigo, porque isso foi outro jogo na cara. Mãe, você fala para eu não falar assim com você, mas você e papai falam assim com o outro o tempo inteiro. Aí eu fui prestar atenção, não o tempo inteiro, mas assim, a gente pode não ser muito respeitoso e carinhoso um com o outro. A gente entra na nossa trama já do casal. Uhum. É muita coisa. E a gente está se aproximando do finalzinho, assim, tem esperança, é trabalho na gente, é processo, é criar capacidade para lidar com isso, não para a gente se vitimizar e se engessar num lugar que não tem mais jeito. Então, quanta coisa que a gente pode reparar, quanta coisa que a gente pode trazer para a gente e realmente aliviar, criar relações mais verdadeiras, que tem mais a ver com a nossa essência, né, que a Isa estava falando. A Ju também, eu acho que você trouxe uma coisa linda, que é assim, vocês duas, né, sobre... Eu acho que a culpa maior vem de vocês terem percebido como desconectadas da essência de vocês estavam, né, pode ser que eu entenda também sobre esse ponto. Então, como é bom que a gente possa saber que existe caminho, que existem amigas, que existem Isso que eu ia pessoas. dizer, se puderem, né, façam pequenos grupos, né, assim, onde vocês podem se vulnerabilizar e aí a gente, né, dentro do nosso grupo a gente fala muito, gente, tô entrando aqui porque eu sei que vocês não vão me julgar, né, porque isso aqui eu não falaria para ninguém. Isso é tão, Parte tão de mim, né? importante. Isso é Uhum, especial viver isso. sim, né, então O ré busquem. é sobre não estar sozinha na dor. E E se a gente ainda não é maduro o suficiente, porque eu acho que ninguém é, de o tempo todo fazer o autoacolhimento, porque essa é a nossa busca, né, da autorregulação, do autoacolhimento, que a gente pode trazer, né, algum podcast falando sobre isso, que a gente possa ter, né, pessoas ali que possam ser esse colo, esse cobertor, essa escuta, né, esse carinho, esse afago, esse tá tudo bem, você errou agora, mas respira aqui comigo, enfim. Porque a gente. Roberta, é uma verdadeira rede de apoio, né? Que cada um Isso. possa criar sua rede de apoio. Porque às Sim. vezes a gente usa muito esse termo aí fora, rede de apoio, né, em coisas físicas, mas ter esse lugar de segurança, de respiro, é um dos maiores redes de apoio que a gente pode ter como mãe. isso é que eu consigo identificar como autocuidado, né? O autocuidado não é ir no cabeleireiro, pintar o cabelo e fazer as unhas, embora Exato. isso seja legal, tudo bem, você está cuidando do seu corpo, mas o Sim. autocuidado, quando a gente fala desse suporte, é ter esse lugar de conexão, de engajamento social com o outro, de se sentir seguro em si e se sentir seguro na sua comunidade, mesmo que pequena, com 4 elementos. Uhum. Não Onde precisa ser uma coisa grandiosa, né? A gente acha que é muito difícil, mas não, são pequenas coisinhas, assim, né? Que a gente vai abrindo um leque, na verdade. Mas a gente poder enxergar essas pequenas oportunidades. É. E geralmente esse autocuidado eu acho que ele é gratuito, assim. Porque assim, É, somos nós aqui conversando, total. é no chão, na natureza, é beber uma água, é Uhum. É um respirar, banho, como você também já trouxe, né? É, Um banho tomar quentinho, um. um banho ali, né? fazer ali, poder ouvir um podcast que ajuda a gente a regular a vago mental. Verdade. E fechar, assim, com essa coisa da expectativa que a gente tem sobre os outros, sobre a gente, né? Eu acho que isso bate muito em mim, constantemente. Eu acho E que é na sociedade como um todo. Acho que aqui a gente pode falar com tranquilidade, atire a primeira pedra quem não se impacta com o que espera. Sim, Eu acho que é isso, gente. Vamos caminhando aqui para o maravilhoso. final. Agradeço demais essa troca maravilhosa, né, com essas três mulheres novamente. Eu queria Sempre fazer uma incrível. proposta aqui, assim, nada combinado, né? Mas eu vou fazer a proposta e depois a gente pensa, porque eu acho que faltou um pouquinho da gente trazer o que fazer com isso, né? E aí eu queria propor para a gente fazer o nosso próximo episódio trazendo um pouquinho do que é, né? A Flavinha citou alguns termos, Isa, a Ju também trouxe, do Gabor Maté, né? A Linadini, o Van der Kolk, e dessa Uhum. coisa do vago ventral, é algo que a gente ainda não falou aqui, né, no nosso Não. podcast. Eu E é acho que tão valeria a importante, pena né? a gente esclarecer um pouquinho desses termos e o que seria, né, um pouquinho dessa questão, algumas técnicas rápidas que a gente pudesse falar aqui com, né, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, para que eles possam praticar, né? Isso tudo que a gente está falando, do pouquinho que a gente tem conseguido, né, trazer para nosso dia a dia. Então, Sim. vamos mudar aqui um pouco o script
Se vocês toparem, meninas, no próximo a Eu gente topo. trazer um pouquinho Maravilhoso. disso, né? A gente De podia vamos trazer praticar juntos, né? recursos de autocuidado. Isso, Uhum. da gente falar um pouquinho sobre isso, que eu acho Da que cabe autorregulação, né? exatamente. Um É, convite aí para nossa autorregulação. maravilhoso isso, porque a gente não está falando sobre evitar coisas, expandir a Não nossa é isso. capacidade para estar no mundo da melhor forma, da forma mais presente que a gente puder. Acho ótimo. Estamos falando Pois de pronto. responsabilidade, de autorresponsabilidade. Quando a gente olha para Exatamente. e usamos ferramentas, estratégias, alguma coisa assim, a gente está falando de autorresponsabilidade. Pois Vamos. pronto, gente. Pois nos vemos no próximo episódio. Beijo, Eba! meninas. Um beijo Até para o próximo você. encontro.